Um reencontro graças ao microchip implantado sob a pele de Yoshi. Ele é a minha alegria. Quando ele desapareceu, eu fiquei desesperado. A microchipagem é gratuita e limitada. Cada CPF tem direito a cadastrar apenas um animal. A lei que estabelece o microchip em cães e gatos foi aprovada pelos vereadores do Rio. O combate à epidemia de dengue na capital. Diante do aumento de casos e da tendência de alta nas próximas semanas por causa do calor e das chuvas que influenciam esse panorama, de hoje à sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde vai fazer ações de prevenção e controle vetorial do mosquito Aedes aegypti, que além da dengue transmite zika e chikungunya. Nesta terça-feira, mais um polo de atendimento a pacientes com suspeita de dengue foi inaugurado na cidade. E você vai ver também. BRT Transbrasil começa a operar no próximo sábado. Palácio Pedro Ernesto se destaca no roteiro de turistas que visitam o Rio de Janeiro. Nos últimos 12 meses foram quase 10 mil visitantes, 80% deles brasileiros. E eu sinto que todo mundo deve vir aqui porque justamente nos aproxima muito mais dessa área, da política, faz com que a gente se sinta realmente parte dela. Em janeiro, a sede do Poder Legislativo recebeu em média 120 visitantes por dia. Terça-feira, dia 20 de fevereiro. O CRN2 está começando agora. Boa noite. O dono de um cãozinho reencontrou o animal de estimação graças ao microchip implantado sob a pele do bicho. A lei que determina a microchipagem de cães e gatos foi aprovada pelos vereadores do Rio. A tecnologia vai ajudar ainda na saúde pública da capital. Yoshi foi adotado quando tinha 6 meses de vida. Na época, Carlos passava por um momento delicado. Eu estava em processo de remissão do tratamento de câncer e eu adotei ele e ele veio num momento único. Então a gente tem uma relação muito bacana e ele é a minha alegria. Quando ele desapareceu, eu fiquei desesperado. O animal sumiu no centro da cidade na virada de ano. Era um dia festivo, então soltava-se muito foguete naquele dia. E num desse ele se assustou e saiu correndo em busca de lugar para se esconder. E nisso ele disparou e eu não consegui ir atrás dele e ele acabou se perdendo no centro do Rio de Janeiro. Carlos fez buscas pelo bairro, postou avisos nas redes sociais, mas foi o microchip que trouxe Yoshi de volta. No dia 2, por volta do horário do almoço, eu recebo uma ligação de uma veterinária me perguntando se eu era o tutor do Yoshi, que ela tinha me encontrado, né, uma veterinária responsável pelo abrigo na Lapa, se eu tinha perdido. E na hora eu cancelei todos os meus compromissos para poder buscar o Yoshi. O aparelho não é um GPS, mas contém todas as informações do bichinho e do dono. Dessa forma fica mais fácil localizá-los em caso de perda ou fuga, adequar as vacinas e até ajudar as autoridades a identificar e punir casos de abandono e maus tratos. O procedimento é simples e a dor equivale a de uma vacina. A microchipagem é gratuita e limitada. Cada CPF tem direito a cadastrar apenas um animal. A implementação é feita nas unidades de atendimento do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária e em ações itinerantes promovidas pela Secretaria de Saúde que levam o serviço à população. Estabelecimentos e profissionais autônomos que fazem registro e microchipagem de animais devem se credenciar no Ivisa Rio e cadastrar todos os cães e gatos registrados em seus bancos de dados na plataforma Sisbicho. A identidade digital é gravada em um chip do tamanho aproximado de um grão de arroz, que é colocado sob a pele do pet. O RGA é um sistema informatizado capaz de reunir informações essenciais para a identificação do animal e da pessoa responsável por ele. São dados de origem, raça, castração, doenças, vacinação, além de nome, endereço e contato do tutor. Tem todo um dado, né, tanto do tutor quanto do animal, que dá condições, né, de identificar se esse animal, né, ele se perdeu, né, ou se esse animal foi abandonado na cidade do Rio de Janeiro. Para o autor da lei, a partir de agora fica mais fácil localizar os pets em casos de perda ou fuga, adequar as vacinas, além de identificar e punir abandonos e maus tratos. A partir do momento
que a sociedade se conscientiza e que o poder público cumpre o seu papel, a gente tem uma cidade melhor para os animais e para nós que amamos todos eles e que precisamos das leis funcionando para que os animais sejam protegidos. A norma representa um avanço para o bem-estar dos animais e para o controle populacional, uma vez que condiciona o registro do bichinho de estimação ao esquema de imunização atualizado. Fica a cargo da Prefeitura microchipar animais sem tutor conhecido. Esse é um cuidado muito importante que a Câmara teve, a gente buscar nessa microchipagem ter uma imagem completa dos nossos animais. Eu acho que é um carinho que a Câmara dá. E o assunto agora é o combate à dengue, porque os vereadores estão atentos para evitar o avanço da doença na capital. No próximo dia 28, acontece no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto uma palestra sobre o assunto. A pesquisadora do Laboratório de Medicina Experimental e Saúde da Fiocruz, Denise Vale, vai apresentar a campanha 10 Minutos contra o Aedes, criada por ela mesma. A palestra começa às 2h da tarde e é aberta ao público. E olha só, foi inaugurado nesta terça-feira, na Ilha do Governador, o 11º polo de atendimento da Prefeitura a pessoas com sintomas de dengue. A doença provocou 2 mortes na cidade, que já tem mais de 26 mil casos este ano, o que representa 50% do total de registros em todo o estado. Manchas avermelhadas, febre alta e dores musculares. Emanuele, de 8 anos, também teve dificuldade de andar nos últimos dias. A criança foi atendida no polo de dengue de Madureira, na Praça do Patriarca, em Campinho. Ontem começou essas manchas na pele e a coceira, que não para, na sola do pé, nos braços e na palminha da mão dela também. Aí fiquei preocupada. Hoje eu vim aqui, porque falaram que tinha esse polo aqui, entendeu? Aí eu vim aqui. E graças a Deus, agora estou sentindo que ela está bem melhor. Assim como Emanuele, centenas de pessoas de todas as idades têm procurado os pontos de atendimento de pacientes com dengue. Com cadeiras e macas para hidratação venosa e oral, as unidades de saúde têm capacidade de atender cerca de 120 pessoas por dia através do diagnóstico e tratamento, já que os cuidados adequados evitam o agravamento dos casos. Nesta terça-feira, foi inaugurado no Hospital Municipal Paulino Werneck, na Ilha do Governador, o 11º polo, o 6º da Zona Norte. Os outros pontos estão em funcionamento nos bairros de Curicica, Campo Grande, Santa Cruz e Bangu, na Zona Oeste, em Del Castilho, Madureira, Complexo do Alemão, Benfica e Tijuca, na Zona Norte, e em Botafogo, na Zona Sul. A partir do próximo dia 25, os polos vão funcionar de domingo a domingo, das 7 às 19 horas, e devem ser procurados por pessoas que estão com sintomas da dengue, que incluem febre alta e dores de cabeça, no corpo, nas articulações e no fundo dos olhos. Durante a triagem, os pacientes têm uma amostra do sangue coletada e aqueles que tiverem a indicação de internação serão direcionados à Central Municipal de Regulação para transferência. A reserva de leitos para casos de dengue também está no plano de contingência de combate à epidemia, que no Rio matou 2 pessoas este ano. Diante do aumento de casos e da tendência de alta nas próximas semanas por causa do calor e das chuvas que influenciam esse panorama, de hoje à sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde vai fazer ações de prevenção e controle vetorial do mosquito Aedes aegypti, que além da dengue transmite zika e chikungunya. 17 bairros de todas as regiões da cidade vão receber as atividades que incluem o carro fumacê. Na última sexta, a Prefeitura iniciou o estudo com a vacina contra a dengue em adultos em Guaratiba, na Zona Oeste. A região da cidade apresenta uma das maiores taxas de incidência da doença. A pesquisa sobre a efetividade da imunização na faixa etária de 18 a 40 anos vai auxiliar o Ministério da Saúde na tomada de decisão para ampliar a vacinação no país inteiro. E ainda falando sobre o combate à dengue, porque predadores que se alimentam das larvas do Aedes aegypti estão sendo usados pela vigilância sanitária. São os peixes chamados barrigudinhos. Os agentes de vigilância em saúde colocam os animais em locais com acúmulo de água para evitar que as larvas se desenvolvam e se transformam no mosquito da dengue. Além de se alimentarem predominantemente por larvas do inseto, os barrigudinhos são escolhidos por serem mais resistentes a variações de temperatura e a poluição orgânica da água. Por meio do número 1746,
A população pode fazer pedidos de vistoria ou denunciar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. E o Câmara Rio Debate desta semana vai falar sobre a epidemia da dengue na cidade do Rio. O programa começa às 8 em ponto, logo depois do CRN2. Você não pode perder, hein? E uma rápida pausa, porque depois do intervalo você vai ver que o número de visitas ao Palácio Pedro Ernesto triplicou mês passado se comparado com o mesmo período de 2023. Até turistas do exterior têm colocado o prédio, sede do Poder Legislativo, no roteiro dos passeios. Até já! Olha, começaram a valer às 6 horas da tarde desta terça-feira as mudanças no trânsito na cidade para a reunião de chanceleres do G20. Inicialmente, as alterações acontecem em Copacabana e Botafogo. Será proibido estacionar em ruas como Voluntários da Pátria, Dona Mariana e Humaitá, até às 11 horas da noite desta quarta-feira. O encontro é no fim de semana na Marina da Glória e vai reunir a cúpula de chefes de Estado das maiores economias do mundo. Em novembro acontece a conferência do G20 com representantes da União Europeia e da União Africana também. A ideia é discutir acordos de livre comércio e meios de se buscar um equilíbrio para a economia mundial. Olá, pessoal! Essa terça-feira foi de tempo instável aqui na cidade do Rio, com aumento de nebulosidade no período da tarde, máxima de 32 graus, e também no período da tarde houve registro de chuva fraca a moderada em vários pontos da cidade. Para essa noite a gente pode ter chuva moderada forte em alguns pontos, e essa chuva pode se estender até parte da madrugada. Amanhã, na quarta-feira, além dessa chuva na madrugada, a gente também pode ter, a partir da tarde de manhã, novamente, pancadas de chuva de intensidade moderada forte aqui na cidade. E a máxima prevista é de 33 graus. Se vocês querem saber mais sobre a previsão do tempo, sigam nossas redes sociais e baixem o aplicativo Cor.Rio. Olha só, a primeira linha Transbrasil começa a operar no próximo sábado. A circulação será apenas entre meio-dia e 2 horas da tarde, da Penha ao Terminal Integrado Gentileza, que também será inaugurado no fim de semana. O anúncio foi feito nesta terça-feira. O BRT Transbrasil também terá um serviço executivo para o aeroporto do Galeão, de 6 da manhã à meia-noite. O valor da tarifa será de R$ 15. O início das operações do BRT Transbrasil e do Terminal Gentileza será feito por etapas. Mas só em julho que o corredor vai funcionar de forma plena. A data ainda não foi definida pela Secretaria Municipal de Transportes. Memória viva da cidade. O centenário Palácio Pedro Ernesto atrai cada vez mais cariocas e turistas do Brasil e do mundo todo. Só para você ter uma ideia, em janeiro, o número de pessoas que participaram dos passeios guiados ao prédio foi 3 vezes maior que no mesmo período do ano passado. Uma média de 120 visitantes por dia. Maicon, Saulo e Ana. Cariocas universitários, 21 anos. Os 3 amigos ficaram surpresos com a riqueza dos detalhes históricos do Palácio Pedro Ernesto. Com 100 anos, a caminho de virar um novo centro cultural, a construção, em estilo arquitetônico eclético, bateu recorde de visitantes se comparar o mês de janeiro deste ano com o mesmo período de 2023. Não é a minha primeira visita, vim aqui com os meus amigos, né? Queria apresentar eles porque eu justamente achei um local interessante, bonito, que tem uma história importante aqui para a cidade. E assim, é sempre bom, né, estar em contato também, mais próximo com a política, ainda mais eu curso Direito, então assim, é importante você ter esse tipo de proximidade, esse tipo de entendimento, acompanhar, se atualizar com relação a isso. O número de visitantes quase triplicou. 2.200 pessoas participaram das visitas guiadas. 781 visitantes passaram pelo local em janeiro de 2023. Nos últimos 12 meses foram quase 10 mil visitantes, 80% deles brasileiros. Desse total, 1/3 de cariocas, paulistas e mineiros. Eu sinto que todo mundo realmente deve vir aqui porque nos aproxima bem mais de como o Rio de Janeiro é levado, como é que muda tudo, de como a cidade é coordenada. E eu sinto que todo mundo deve vir aqui porque justamente nos aproxima muito mais dessa área, da política, faz com que a gente se sinta realmente parte dela. Os estrangeiros também descobriram a Câmara Municipal como opção de passeio,
no quadrilátero cultural. São turistas de 48 países de todos os continentes. Chile, Estados Unidos, França, Argentina e Alemanha lideram a estatística. Eu acho que o fator principal é justamente os 100 anos do Palácio. A gente houve também uma grande divulgação dos 100 anos, as placas ajudaram muito, principalmente os gringos que vêm de fora. Então acho que o ter a placa chamando para visita faz com que, por exemplo, a gente teve a visitante agora que disse que as pessoas achavam que não podia entrar aqui. Então, ter uma placa chamando, essa grande divulgação, com certeza atrai mais, tanto as pessoas que não estão no Brasil, quanto os próprios cariocas. Bárbara nasceu na Polônia. Ela contou que tem parentes no sul do país. Ao visitar o Rio, fez questão de conhecer um pouco da história da cidade. Disse que ficou encantada com o que viu. Estela é da Finlândia. A estudante de 19 anos não imaginava que o interior do palácio tivesse um acervo tão detalhado. Com esses números, podemos traçar uma expectativa para 2024. 25 mil visitantes devem passar pelo Palácio Pedro Ernesto. O tour guiado é gratuito, de segunda a sexta, das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E o CRN2 termina aqui. Você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também pela internet. Os endereços estão na tela para você. Fique agora com o Câmara Rio Debate falando sobre a epidemia de dengue no Rio de Janeiro. Uma excelente noite. Até amanhã, hein? Tchau, tchau.